Gente, eu quero pedir por gentileza que vocês abram as suas Bíblias. Em Romanos 11. Versículo 34. A gente vai ler até o 35. Bastante conhecido. Pode passar na versículo bastante conhecido de todos. Mas eu vou esperar o grupo achar aí, Romanos 11, versículo 34. Quando as Bíblias pararem de rolar aí. Romanos 11, versículo 34. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estamos, Senhor, reunidos em teu nome. Reunidos essa manhã, Senhor, de EBD para aprender mais de ti, Senhor. Para que o Senhor nos corrija e converta o nosso coração, para que a nossa vida aponte para o Senhor, o próprio Cristo. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a revelação dessa palavra, meu Senhor, porque eu sei que eu não tenho nada para oferecer a esse povo, mas o povo é teu, então me usa, Senhor, no teu altar, como instrumento para pregar a tua palavra, para falar da tua palavra, para falar da tua verdade, Senhor, nessa manhã, Pai. E converte os nossos corações a ti, Senhor, para que cada um de nós possa nos pegar a fatia do bolo que é mais cabida, meu Pai, em nome de Jesus. Que a gente não fique pensando, que bom seria se fulano estivessem aqui, mas quem está aqui, o Senhor trouxe aqui, que a gente possa trazer nesse momento, Pai, um bom proveito, meu Senhor, da tua palavra. A Senhora nos agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Eu não sei exatamente quando Jesus, quando Deus, escreveu assim num caderninho, sei lá, o plano de salvação dele para nossas vidas. Quando a onisciência de Jesus e de Deus, às vezes é meio louco tentar entender algumas coisas. Eu fico pensando, poxa, será que o plano de salvação já estava escrito antes de criar Adão, antes de Adão pecar, ou se foi durante o processo? Às vezes algumas coisas fazem observações na nossa cabeça, mas, sinceramente, tem algumas coisas que simplesmente não importa saber. A gente precisa confiar nele e entender que isso aqui é verdade, que isso aqui importa. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita, não é verdade? E a palavra fala em Hebreus 11:1, justamente isso, que a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então pode parecer loucura para muitos que estão lá fora, às vezes as pessoas perguntam coisas que a gente não sabe responder e corre para a palavra para tentar entender. Às vezes a gente não entende, mas a palavra do Senhor, ela... É por isso, inclusive, que eu comecei a leitura com esse versículo, né? Porque fala, quem entendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? E nenhum de nós, às vezes a gente realmente não entende, mas muitas coisas ele revela para nós através da sua palavra, né? E é isso que a gente precisa se ater. E a Bíblia não é simplesmente uma união de boas histórias. Existem várias histórias na Bíblia, histórias que a gente se identifica, histórias que a gente gosta mais, histórias que a gente acha que não é tão legal, é meio chato, não é o tipo de leitura que a gente gostaria de estar fazendo se fosse um livro comum. Mas a gente entende, racionalmente precisa ler para entender, porque sabe que isso aqui é a palavra do Senhor. Mas muitas pessoas enxergam isso aqui como se fosse um manual de instruções. Um manual de instruções para a vida que vai te dizer como você vai ser feliz, como você vai ter uma vida longa, como você deve fazer a vontade do Senhor, e de fato ela é. Mas a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é por meio dela que a gente conhece o nosso Deus, né? E ela tem um tema central, afinal, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a palavra dele, né? E na Bíblia, tudo converge para Jesus Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, todos os livros apontam para Deus na pessoa
Lucas, capítulo 24. Hoje a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, eu estava até comentando com o Juan, mas a gente não vai ministrar. Hoje a gente vai passar a manhã toda apenas lendo versículos. Então, se vocês, alguém trouxe 2 Bíblias ou tem uma Bíblia no celular, já deixa aí preparado a partir de Gênesis 37, um pontinho, que a gente vai do Gênesis 37 na ordem, bonitinho da Gênesis 50. E se tiver uma outra Bíblia para folhear, já deixa aí no Evangelho, que a gente vai trabalhar com Mateus, Marcos, Lucas e o tipo de João. Então, se tu está do lado do coleguinha aí, também uma Bíblia, outra Bíblia. Mas a gente já abre aí, já em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ainda no mesmo capítulo, pulando para o versículo 44, ele diz assim: e lhes disse, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Esse texto é Jesus falando, logo após a ressurreição dele, né? E quando Jesus está lá com seus discípulos, ele antes de ser crucificado, né, ele sempre falava por parábolas. E os discípulos não entendiam e falavam: Senhor, explica melhor isso aí. Conta melhor sobre isso. E às vezes, a depender da parábola, Jesus explicava um pouco mais. E algumas outras falavam assim: não, depois vocês vão entender. Não está chegando a hora de falar. Não, quando os sinais acontecerem, vocês vão saber, fiquem tranquilos. Né? Mas nesse momento ali, após a ressurreição de Cristo, ele explicou, parou para explicar: isso aqui que você leu, Moisés, era sobre mim. Isso aqui que você leu nos profetas, Isaías, Jeremias, era sobre mim. Isso aqui que está nos salmos, olha só, era sobre mim também, querido. Porque tudo é por mim, por ele, são todas as coisas, né? Tudo ele fala, convergia para Cristo. Ou seja, a Bíblia, ela utiliza de histórias secundárias de diversos personagens, apenas e única e exclusivamente como uma ilustração, como uma figuração, para contar a história que viria a ser de Jesus Cristo, né? Para mostrar e revelar para nós o maior ato de amor de Deus, que foi ter dado seu Filho único para a gente, né? Então, como a gente vai contar uma história para uma criança? Olha, sei lá, uma vez, tal, e no final tem uma, como é que chama, meu Deus? Não, mas é um ensinamento que você quer dar para a pessoa. Moral. É basicamente isso, né? Ele usa várias histórias, várias pessoas, várias situações, e no final a moral da história era apontando para Cristo. Olha, isso aqui era sobre mim, né? Então, toda a Bíblia ela aponta para isso. E nas últimas semanas eu estava lendo Gênesis e Lucas, né? O plano de leitura da Bíblia, que ele é mesclado. Então, ele é um pouquinho do Velho Testamento, um pouquinho do Novo Testamento e um pouquinho de algum livro poético, ou Salmos, ou Provérbios. Eu gosto assim, eu prefiro assim, porque eu gosto muito bastante desse jeito, porque eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu me entendo muito fácil. Então, às vezes, quando eu estou lendo tipo Levítico não é, desculpa, Deus, perdão, mas não é o meu livro preferido. Então, às vezes eu estou lendo Levítico ou Lucas, às vezes o pensamento lá é longe, e eu fico, depois eu quero voltas aqui, ele tem que ler o mesmo capítulo de novo para tentar entender. Então, desse jeito mesclado, para mim funciona melhor, eu consigo manter melhor a concentração, e a absorver melhor. E aí, Paty mandou uma mensagem dizendo que a pastora tinha me chamado para pregar. Meu Deus, o que é que eu vou pregar? Aí ela perguntou: o que eu vou pregar, gente? Você está lendo o quê? Eu estou lendo Gênesis, Lucas e Salmos. Aí, tá, o que você está lendo de Gênesis? Estou lendo sobre a história de José. Jacó está indo lá para o Egito para se encontrar com José. E Jesus, lá, estou lendo sobre a crucificação. Ou em Lucas, estou lendo sobre a crucificação de Jesus. Aí ele disse: o que é que uma coisa tem a ver com a outra? É isso aí, né? E eu já tinha parado para pensar nisso há algum tempo atrás. Na verdade, sempre, porque José, para mim, é o maior exemplo da Bíblia depois de Jesus. Para mim, José é aquele cara que eu sempre leio, posso ler 1 milhão de vezes a história de José, e eu vou rir, eu vou chorar, eu vou ficar com raiva, é
aquele bicho difícil que pra mim, aí é uma história mais linda da Bíblia depois de Jesus. É uma coisa assim, tipo, o pastor vai falar, isso foi de Paulo? Cada um com a sua, né? E é por isso, né, que eu quero trazer hoje um ponto, né, como eu falei, né, a Bíblia toda aponta para Jesus e a história de José não seria diferente. A história toda de José aponta para Jesus. Então, por isso eu quero trazer hoje 12 pontos, 12 semelhanças da história de José, que foi o governador do Egito, e Jesus enquanto homem. Então, 12 pontinhos aí. Como eu falei, a gente vai praticamente ficar olhando a Bíblia. Mas o primeiro ponto é: ambos eram amados de seu pai. Está lá em Gênesis 37. Se o pessoal quiser abrir logo em Gênesis 37, o outro pode abrir logo em Mateus 3. A gente vai ficar fazendo sempre esse paralelo. Vem do Jacó e do Jesus. Jacó e do Jacó, se quiser. Mas vem em Gênesis 37, versículo 3. E Mateus 3, versículo 17. Repetindo. Gênesis 37, versículo 3 e Mateus 3, versículo 17, para verificarmos que ambos eram amados de seu pai. Gênesis diz assim: Israel amava José mais a que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Já Mateus 3,17 diz assim: E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. José, ele tinha 12 irmãos, e apesar disso ele era o mais amado. Sabe, eu ainda não tenho filhos, a pastora tem uma filha única, o Juan é filho único, e eu fico imaginando que filho único é mais tranquilo, né? Porque você tem considerado a atenção em um só. Mas quando você tem 12 filhos, cada um vai ser de um jeito, não vai ser tudo igual. Por mais que seja o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação. Mas tem um negócio que vai fazer cada um ter a sua particularidade, né? E José era o mais amado. E ele era o mais amado porque ele era o filho da mulher, o primeiro filho da mulher que Jacó havia escolhido. Da mulher que Jacó amava, né? A mulher que ele escolheu. Não foi ele que ele escolheu, não foram as 5 meninas que ele escolheu Raquel, ele queria Raquel. E foi o primogênito que Raquel havia dado para ele. Então ele era o mais amado, né? Já com Jesus o motivo é diferente. Até esse momento, antes da morte e ressurreição de Cristo, ele era tido como filho único, né? A palavra fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus era o filho único. Então não tinha por que Deus dar um pouco mais de amor, né? Graças à morte e à ressurreição de Cristo, a gente foi chamado para ser co-herdeiros com Cristo, e hoje podemos ser chamados filhos de Deus, mas eles não eram. Então Jesus era o filho único, o amado, o maior, hoje é o filho amado que me comprazo, e José era o filho daquela que Jacó havia escolhido. Então esse é o primeiro ponto aí de semelhança entre essas histórias. Os dois eram os mais amados de seu pai. O segundo ponto é que ambos foram rejeitados pelo seu povo. Está lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 11, e em Marcos, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6. Gênesis 37, 11 e Marcos 6, do 4 ao 6. Gênesis diz assim: Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Desculpa, esse é o versículo 4, mas é isso mesmo. Gênesis 37, versículo 4 e Gênesis 37, versículo 11. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Pulando para o 11 agora. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Já, pulando para Marcos 6, diz assim: E Jesus dizia: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e a sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente por alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estavam admirados na incredulidade deles. Nesse momento que fala sobre como José
Então, enquanto Jesus nesse momento ele estava pregando em Nazaré, né? Jesus era tipo como Nazaré, a maior parte da sua vida ali, então ele estava pregando para os seus, talvez para um vizinho que morou perto com eles, mas eram pessoas que ele conhecia, era aquela pessoa, aquela família, aquela comunidade que ele se identificava, que ele estava ali o tempo todo. E mesmo assim, eles foram atirados no meio de quem deveria os amar, quem deveria os proteger, quem deveria os acolher, quem deveria dizer, olha, isso mesmo, fala mesmo, quebra a mesa, estou fazendo besteira com sua casa. Então, sei lá, fala mesmo, é a palavra de Deus, né? Ou, nossa, meu irmão, que massa, né? Você vai ser grande assim, cara, uns feixes de trigo, já assim, caramba, que legal, nossa, 2 estrelas estavam perante você. Você vai ser o cara. Era a pessoa que ia estar ali incentivando, dizendo que massa, vou colar com você, porque eu sei que, né? Você não pode precisar aqui de um ajudante, quem sabe, né? Até, né? Para apoiar. Então, ambos foram odiados, ambos foram invejados por aqueles que mais deveriam os amar e os apoiar, né? E em terceiro ponto, a semelhança entre a história dos dois é que, para os dois, conspiraram para os matar, né? Não é só tipo, vou matar, vou conspirar para te matar. Tem um resquício aí que ele está junto aqui, mas tem um agravante aí de ser uma qualificação nessa tentativa de homicídio, né? Aí Gênesis 37, versículos 18 ao 20. Gênesis 37, do 18 ao 20. E Lucas, capítulo 4, versículos 28 e 29. Lucas, capítulo 4, 28 e 29. E o outro Lucas, que vai ser 22, versículo 2. Tá? Gênesis 37, 18 diz assim: E viram de longe, antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador bom. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. Já em Lucas 4, 28 diz assim: E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade estava edificada, para dali o precipitarem abaixo. Pulando agora para Lucas 22, versículo 2, diz assim: E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam ao fogo. Perceba que nas 2 histórias, né? Na verdade 3, porque eram para Jesus foram 2 momentos em específico, né? Um que ele foi perseguido durante a sua caminhada e outro já no final da sua vida humana, digamos assim. Mas percebam que para os 2, as pessoas que estavam à volta deles, eles estavam tentando dar um jeitinho de matar. Não tinha justificativa, né? Os irmãos de José, eles inventaram todo o enredo. Não, a gente vai dizer que é isso. Nem tinha matado. Eu estava aí, não, a gente vai dizer que foi isso que aconteceu, para dizer que ele morreu, né? Então, enquanto isso, na história de Jesus, os escribas, os sacerdotes, eles estavam procurando uma brecha para poder justificar o assassinato de Cristo, né? Eles estavam falando porque não tinha motivo. Havia inocência no José, havia inocência de José, havia inocência de Jesus. Então, por puro ódio, por inveja, por motivos que talvez eu não possa imaginar, eles estavam buscando ali um motivo para matar Jesus. E foi justamente a inocência deles e o zelo em fazer a vontade de seu Pai que os levaram a essa, como é que eu posso dizer, a sofrer essa tentativa de assassinato, digamos assim, né? O que mais incomodou aquele povo que tentava matar José e Jesus foi justamente a inocência e o zelo por seu pai, porque José, quando eles foram até os irmãos, ver o que os irmãos estavam fazendo, ver os rebanhos, foi porque Jacó, Israel, seu pai, havia pedido, né? Não foi José que falou assim: estou a fim de ir ali, ver o que esse menino está aprontando, né? Vou ali bisoiar a vida dos outros, voltar e contar para o meu pai me amar. Não, a necessidade que
perseguidos, justamente porque estavam fazendo aquilo que era a vontade do seu pai, né? Que perguntar, né? Pô, que mal tem isso, né? Que mal tem que fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Eu quero criar isso. Obrigada, pastor. E mesmo assim, né? Mesmo eles sendo inocentes, a gente vai para o quarto ponto de semelhança entre os dois, que é que ambos foram vendidos. Obrigada, minha querida. Ambos eles foram vendidos. Gênesis ainda no 37, versículo 27 e 28. Gênesis capítulo 37, 27 e 28, os versículos. E Mateus capítulo 26, versículos do 14 ao 16. Então diz assim em Gênesis 37, versículo 27. Vinde e vendamos a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Mateus capítulo 26, versículo 14 diz: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, que eu vos entregarei? E eles me pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidades para o entregar. Lendo esses dois textos, eu fiquei pensando: puxa vida, a maldade do coração das pessoas eram tantas que não foram os midianitas que chegaram para Rubem, Judá e tal, dizer assim: olha, poxa, tem um rapaz aqui no nosso terra. Nem vendi ele. Não foi assim. Né? Não foi alguém que estava passando no meio da rua e falou: Ei, Judas, vem cá. Jesus, ele anda com você, né? Eu quero matar ele. Então você pode me ajudar? Não. Partiu do coração das pessoas que estavam ali do lado deles o tempo todo, né? Fazia parte dos 12, porque Jacó teve 12 filhos, então os que venderam José fazia parte dos 12, e no caso de Judas, ele foi escolhido para ser um dos 12, né? Então, eram pessoas da família, eram pessoas que estavam ali para apoiar, né? Que deveriam estar ali para apoiar. E por mais que no caso de José os irmãos fossem irmãos de sangue, no caso de Jesus não, a gente sempre tem aquela família que a gente escolhe, né? Eu tenho um monte, muitos primos, que não são primos de sangue, mas eu trato como se fossem. Tem alguns primos de sangue, são meus primos de pai, que eu nem sei o nome. Inclusive, encontrei uma prima de parte de pai no metrô, e eu não sabia o nome dela. Ai, prima, tudo bem? Foi uma situação um pouco constrangedora. Mas tem a família que a gente escolhe, né? Judas era a família de Jesus, eram os nomes que andavam ali juntos, né? E eles, Judas e a galera lá, os irmãos de José, eles escolheram vender os seus irmãos, né? Eles escolheram vender aqui que estava ali por perto. Enfim, às vezes eu fico pensando se foi por diversão, sabe? Por crueldade. Eu não sei, gente, eu passo a cabeça assim. Mas ok. Mas eu penso também que eles não pensaram muito nas consequências dos seus atos, né? Os irmãos de José, eles iriam ter que voltar para casa, iriam ter que voltar para o pai. Eles sabiam que José era mais amado e não pensaram em nenhum momento no sofrimento do pai. Não pensaram em nenhum momento que iriam ter que ficar vendo Jacó se lamentar, né? Eles não pensaram em nenhum momento que isso poderia afetar a família deles, né? E no caso de Judas, ele não pensou na consequência dos atos dele, depois ele não conseguiu nem suportar o peso da traição e ele acabou acabou tirando a própria vida, né? Então, às vezes, pensando aqui bem, viajando aqui, né? Acho que eles estavam tão fissurados em uma coisa assim, que quando fizeram, ele não era perfeito, sabe? Às vezes a gente corrige as coisas e se arrepende, e glória a Deus, porque Deus é misericordioso e bom para nos perdoar. Mas as consequências dos nossos atos, elas não voltam atrás, né? Então, por mais que
Deus os perdoasse, o estrago já havia sido feito. Né? E vamos para o quinto ponto, que diz assim, lá em Gênesis já no 39, tá? Gênesis está em Gênesis no capítulo 39, versículo 1. Então vamos ler Gênesis 39, versículo 1. E para a história de Jesus, a gente vai ler Mateus, capítulo 2, dos versículos 13 ao 15. Gênesis 39, 1 diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Já em Mateus capítulo 2, versículo 13, diz assim: E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, nesse caso não é José o mesmo da primeira história, José Maria, num sonho, né? O anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que lhe foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Do Egito chamei o meu filho. Então, nenhum dos dois, nem José nem Jesus. A pastora quer perguntar. O tema é: os dois foram levados ao Egito. Os dois foram levados ao Egito. Nenhum deles havia escolhido ir para o Egito. Os dois foram para lá, na tentativa de fugir da morte. Né? Não foi assim: poxa, comprei José. E aí, José, a gente está indo para o Egito. Você quer ficar? Ou você quer seguir para a gente no nosso tempo? Não. Eles foram levados, não foi escolha deles, foram levados pelos outros. E pronto, uma alternativa para fugir da morte. E o Egito até hoje é tipo um lugar, né, de sofrimento, lugar de escravidão, lugar de perseguição. Né? Quando a gente está passando por alguma situação, hoje me diz, né, gente fala que está no deserto ou fala que está no Egito. Né? Então, muito por isso também, porque o Egito é um lugar na Bíblia que geralmente são retratadas, onde as pessoas não vão lá para passeio, né? Vão lá realmente para um momento que estão sendo aflitas ou um momento que precisam ser tratadas pelo Senhor. Né? Mas ambos aqui, eles não estavam lá passeio no Egito, né? Eles estavam lá fugindo da morte. Sexto ponto. Ambos foram acusados e presos por crimes que não cometeram. Então, as referências são Gênesis, capítulo 39, versículo 20, e Mateus, capítulo 26, versículos 48 até os 50. Diz assim: E o Senhor de José o tomou, não o Senhor Deus, tá? O Senhor, o dono dele. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim, esteve ele na casa do cárcere. E Mateus capítulo 26 diz assim: E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu pedirá é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, mestre. E vejam, Jesus porém lhe disse: Amigo, o que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e os prenderam. Ambos, tanto José quanto Jesus, foram presos, né, por crime que não cometeram. No caso de José, uma mulher queria adulterar com ele e ele não quis, ele fugiu. Né? No caso de Jesus foi acusado de blasfêmia. Por quê? Porque ele estava curando um sábado, ele não quis apedrejar uma mulher. Ou seja, eles foram presos por escolher fazer o certo. Eles foram perseguidos por querer fazer o certo. Se Jesus e José tivessem pensado, eu estou falando aqui de Jesus como um homem mesmo, tá? Tirando a questão da deidade de Jesus, falando de Jesus como homem agora. Se tanto Jesus quanto José tivessem pensado o que os outros iriam pensar dele, né? Nenhum dos dois haviam sido presos. Nenhum dos dois iria passar por isso. Né? A mulher de Potifar ia ficar super feliz, porque ia ter uma amante em casa, quando o marido dela não estivesse lá para ela. E as pessoas, se Jesus ficasse caixinho, quietinho, né? Só curar, vamos fazer uma cura aqui, vamos multiplicar o pão ali, as pessoas iam ficar felizes com os benefícios que Jesus ia fazer, né? Mas se ele não ficasse lá
Então, os dois eles se mantiveram firmes, tiveram a coragem de se manter firmes naquilo que eles acreditavam que era a palavra do Senhor. Em sétimo lugar, a semelhança entre Jesus e José é que os dois estiveram lado a lado com dois criminosos. Gênesis é no capítulo 40, versículos 2 e 3. Depois a gente vai pular para o versículo 20. Esses são quatro referências aqui nesse ponto 7. Então, Gênesis 40, versículos 2 e 3. Gênesis 40, versículos do 20 ao 22. Marcos 15, do versículo 26 ao 28. Marcos 15, do versículo 27 ao 28. Lucas, capítulo 23, versículos do 39 ao 43. Gênesis 42 diz assim: indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, onde José estava preso. Pulando agora para o versículo 20, diz: e aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor seu ofício de copeiro. E este lhe deu o corpo na mão do Faraó, mas o padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. Já pulando para Marcos, capítulo 15, versículo 27, diz assim: e crucificaram com ele dois salteadores, uma à direita e o outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi computado. Em Lucas, capítulo 27, versículo 39, diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam contra ele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, sendo na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas a este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade eu digo, estarás comigo hoje no paraíso. Engraçado que nas duas situações, né, José e Jesus estavam lá de dois condenados, e nas duas situações um foi salvo e o outro foi condenado. E só que no caso de José, nos dois casos houve um pedido de lembrança ali, né? No caso de José continuava preso. Então ele pediu: você vai estar lá perto disso, lembra de mim? No caso de Jesus, foi aquele que o malfeitor que pediu, né? Você vai estar lá no rei, lembra-te de mim, né? Mas nos dois casos havia uma esperança ali para um deles. Ele tinha uma oportunidade, né, de continuar a sua vida, ainda que um fosse a vida terrena e outro fosse uma vida eterna. Mas os dois aí é mais uma semelhança entre as duas histórias. E vamos para o ponto 8, que ambos, Santos e José, com certeza alimentaram multidões. Gênesis 41, versículos 55 ao 57, é a referência para José. E para a história de Jesus vão ser duas referências: Marcos 6, 38 ao 44 e Marcos 8, do 2 ao 9. Gênesis 41, versículo 55 diz assim: e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: e de José? E o que ele nos disser, farei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo que havia de mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José. Porquanto a fome prevaleceu
diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães e peixes eram quase 5.000 homens. E aí vem a segunda referência de Jesus. Marcos 8, versículo 2, diz assim: tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias estão comigo, e não tenho o que comer. E se os deixarem de jejum, voltarem para suas casas, esclarecerão também, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazer-nos de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes: quantos pães tens? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães e dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusessem adiante. E comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Os que comeram era quase 4.000 homens. Os milagres de Jesus não são comentários, né? Então, a primeira multiplicação de pães, como a segunda, são textos muito que a gente fala na igreja, e Jesus realmente é o cara, não precisa nem comentar de falar de Jesus. Mas também é uma maravilha divina o fato de José estar no lugar certo, na hora certa. Porque Jesus tinha que estar naquele caso, e ele tinha que ter interpretado 2 sonhos. O sonho deveria ter sido concretizado conforme a interpretação. E precisaria que o copeiro se lembrasse de José no momento que estava lá o faraó, que sonhou uma coisa e precisava ser interpretado. Então, é um milagre de Deus também. Aquilo que, poxa, eu estava no lugar certo, na hora certa. Porque se um só desses fatores não acontecesse, tudo não iria acontecer, né? E foi justamente o fato de José estar no lugar certo, na hora certa, naquilo que Deus tinha planejado para a vida dele, que permitiu e que fez com que a inteligência e a ideia que Deus colocou na cabeça dele falasse para o faraó, dizendo: olha, você vai pegar os mantimentos que vão sobejar esses 7 primeiros anos de abundância, você vai guardar um quinto dessa parte, você vai colocar no depósito, e nos 7 anos de fome o pessoal vai comer isso aí, e a gente não vai morrer, a gente não vai conseguir ter comida para poder se alimentar em 7 anos de escassez. E foi também um milagre de Deus, né? Foi também um propósito do Senhor, que usou ali na vida de Jesus, na vida de José, para trazer o pão, para trazer o alimento do povo, daquele povo precisava. Então, essa foi a semelhança que eu coloquei, né? Que ambos alimentaram multidões. Tá? E aí, vamos para o 9, que é a semelhança entre os dois, é que nenhum dos dois foram reconhecidos. Gênesis, capítulo 42, versículos 7 e 8. E Lucas 24, versículos 13 e 17. Gênesis 42, 7 diz assim: e José, vendo aos seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse: de onde vimos? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu aos seus irmãos, mas eles não o conheceram. Já na história de Jesus, em Lucas, capítulo 24, versículo 13, diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia, que estavam em Jerusalém, que distavam, né, distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo que havia sucedido. E aconteceu o quê? Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavra é essa, assim, caminhando, trocar entre vós? Por que estáis tristes? Essa também vai ser muito engraçada. Porque com a história de José, ele estava de frente com os irmãos dele, que haviam vivido, sei lá, toda a infância e adolescência juntos. E eles estavam cara a cara. José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram. Talvez por conta das vestes,
foi raspado, né? Historicamente é isso, né? O cabelo ali raspado, com os piolhos, as maquiagens, né? Que via muito lá da novela, né? Uns negócios diferentes do ouro, que hoje a gente vê também, né? As imagens de Cleópatra e personalidades antigas do Egito, realmente é daquele jeito, né? Mas os irmãos viveram boa parte da vida junto com ele, na mesma casa. Olha, como você não reconheceu, né? E no caso de Jesus, eram dois discípulos que estavam caminhando ali, falando de Jesus. Poxa, Jesus morreu, crucificado, mas poxa, ainda está lá dentro daquilo que ele falava, não sei o quê. Estavam falando de Jesus, estavam de frente para Jesus, olhavam para Jesus e não reconheceram. E o mais engraçado é que, tipo assim, não é porque Jesus e José estavam passando do outro lado da rua, você olha, parece um plano, mas não. Não, é lá em frente, tanto Jesus e José, eles estavam perguntando, estavam conversando. Então, conte-me mais sobre essa história. Então, me diga, como foi isso aí, né? E eles não reconheceram, ambos os olhos estavam tapados, para que não reconhecessem a lei. Né? A voz também. A voz também. Né? Porque, eu não sei se aconteceu alguma coisa essa semana. Ontem, na gincana do Altos, eu vivo com Jéssica Lima. Eu não vivo com Jéssica Santos. A gente se vê uma vez a cada semana. Mas ontem teve uma brincadeira aqui na gincana que era completar um versículo. Então, o ano ia uma parte de um versículo, tipo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que, aí tinha que as duas equipes bateram uma maquininha que liga uma luz, né? Tem uma luz para cada equipe, e a luz que acendesse primeiro, a equipe respondia, né? E tinha, desculpa, estou contando brincadeira, esqueci. Foi brincadeira da mímica. Brincadeira da mímica, que eram as duas equipes fazendo ao mesmo tempo. E aí as duas equipes faziam, cada uma era uma coisa diferente. Aí teve uma hora que foi, uma tinha que fazer a baleia de Jonas, a outra tinha que fazer Jonas. Eu acho muito delícia. E aí as duas equipes tinham que acertar coisas diferentes ao mesmo tempo. E aí quando acertava, eu às vezes prestava atenção em um e prestava atenção no outro. Aí a outra equipe falava, não ouvi. Aí a gente estava filmando, né? E aí a gente voltava na gravação, voltava nos ouvidos para tentar identificar a voz de cada um para ver quem falou primeiro. E voltava várias vezes, não, peraí, eu não tenho que tirar o tempo, mas voltava. E eu ouvia, vocês não entendiam. Aí eu puxava o olho, concentrava, até a gente identificar a voz, se era de Jéssica Lima, se era de Jéssica Santos, se era de Rebeca. E a gente precisou fazer isso. Mas a gente reconheceu a voz do pessoal e a gente conseguiu identificar quem falava primeiro. Porque não estava mostrando o rosto de cada um, não estava mostrando todo mundo de costas, né? E a voz deles a gente conseguiu reconhecer. Mas o pessoal aqui não conseguiu reconhecer a voz de Jesus nem de José. Propósito de Deus. Enfim. Décimo ponto de semelhança entre as duas histórias é que ambos, tanto José quanto Jesus, conduziram uma refeição. Gênesis 43, versículo 16 e 17. E Lucas, capítulo 22, versículos do 10 ao 14. Gênesis 43, 16 diz assim: Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estavam sobre a sua casa: Leva esses homens a casa e mata reses, e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e levou-os a casa de José. Parte de Jesus aqui, né? Lucas, capítulo 22, versículo 10 diz assim: E ele lhes disse: Eis que quando entrarmos na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água, seguiu, no caso da pessoa que seguiu, né? Seguiu até a sua casa, em que ele entrar, e direis a seu pai de família. O mestre disse: Onde está o aposento em que ele comerá a Páscoa com os discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei preparativos. Indo eles acharam como lhes havia dito, prepararam a Páscoa. Chegaram a hora, pôs-se à mesa, e ele com os 12 apóstolos. Quando eu coloquei esse ponto aqui, eu botei os dois versículos. Mas eu não sabia o que falar sobre esses versículos. Quando eu puxei uma semelhança, mas por que eu vou falar isso? E
pessoas, tinha ali no meio traidores. Mas mesmo assim, eles fizeram questão de dizer, prepara tudo, mata rezas, vai lá e encontra um homem que vai estar assim, desse jeito, vai te ensinar, vai ter isso, vai ter aquilo, prepara. Eles faziam questão, fizeram questão de comer daquela refeição, mesmo sabendo que no meio ali da galera havia traidor. O tema é, os dois produziram uma refeição. Isso. E geralmente quando a gente escolhe para comer com a gente, para estar com a gente, são pessoas que são nossos amigos, nossos familiares, pessoas que a gente gosta. A gente não convida para nossa casa para comer com a gente e a gente não quer muito por perto. Obrigada pela parte que importa. Obrigada pela parte que importa. A pastora já falou em casa, né? Mas geralmente assim, poxa, é difícil você chamar alguém. Aconteceu uma situação lá em casa, né, que não sei se tá lembrado, mas uma situação que, tipo, eu precisei, assim, negar a mim mesmo, né, mas aconteceu a situação e pra glória de Deus foi muito legal, mas geralmente não é comum, né, a gente jantar, ceiar, almoçar, ir pra refeição, ir pro, sei lá, com pessoas que não são acostumadas no nosso convívio, né, pessoas que são mais distantes, mas eles fizeram questão mesmo, de dizer assim, ok, essa pessoa aqui vou tolerar. Não foi assim, né? Eles fizeram questão de estar ali com quem já havia o traído ou que haveria traído. O 11º ponto é que ambos, tanto José quanto Jesus, foram chamados para livrar o povo da morte. Gênesis capítulo 45, versículo 4 e 5, né? Gênesis 45, versículos 4 e 5. E João 11, versículos 25 e 26. Diz assim, Gênesis 45, 4. E disse José a seus irmãos, chegai-vos a mim. E chegais. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem me deixes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem com os pés dos vossos olhos por me haver descendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Já João 11, 25 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tanto Jesus quanto José, mesmo sabendo o sofrimento que José havia passado, que Jesus haveria de passar, na verdade, que ele haveria de passar, eles se colocaram no lado de quem quer e precisa entender o propósito que está acima deles, né? O propósito de conservar a vida das pessoas, o propósito de olha, vou me colocar de lado aqui porque eu sei que o propósito disso aqui é que as pessoas não morram, né? Então, quando José fala, ele pensou, né, antes de tudo, sabe? Não foi ninguém que cochichou no ouvido dele e falou, poxa, José, mas se você pensar bem, né? Se você não tivesse vindo para o Egito, estava todo mundo morrendo junto. Não, foi uma coisa que partiu dele, né? O coração dele estava no Senhor, ele estava cumprindo no Senhor para parar e pensar, não vou me vingar, eu não vou falar a palavra contrária ao que Deus quiser que eu fale, porque eu estou aqui principalmente porque o Senhor me trouxe aqui para a conservação da vida, para que a posteridade de meu Pai, né, continue, para que se cumpra a palavra do Senhor, que falaria aqui, sei lá, que Abraão, a descendência de Abraão, se contava com um grão de areia, porque até aquele momento não dava para contar. Então ele pensou no propósito maior, né? E Jesus, de igual forma, fazendo parte da Trindade, ainda sendo Deus, mesmo sendo homem, ele sabia que o propósito era trazer salvação para a humanidade. Então eles colocaram de lado, deixaram seu cumprimento de lado, até seu ego, tristeza, angústia, qualquer sentimento ruim, para pensar, não. Foi para a conservação da vida que Deus me trouxe nesse momento. E o último ponto, a série da semelhança ali entre Jesus e José, são 3 referências, tá? Gênesis 45, versículo 15.
Gênesis 50, versículos do 16 ao 21. E Lucas 23, versículo 34. O tema: os dois perdoaram a quem mais os machucou. Diz assim, Gênesis 45, versículo 15. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Gênesis 50, versículo 16, diz assim: portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direi a José, perdoa, rolte, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe-lhes a transgressão dos servos de Deus, teu pai. E José chorou quando ele lhes falava. Depois, vieram também seus irmãos e prostraram-se diante deles e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não tem mais. Porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem ficaste mal contra mim. Porém Deus me pintou para bem, para fazer como se vê esse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não tem mais. Eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim nos consolou. E falou segundo o coração deles. Já Lucas diz, Lucas 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram sortes. Esse ponto, para mim, é o maior exemplo e o maior motivo pelo qual eu sou tão fã de José. Porque às vezes a gente não consegue perdoar uma coisa tão boba, né? Uma coisa que, sei lá, pisaram no meu pé, ou será que meu cabelo não estava muito bonito com essas coisas? Às vezes a gente fica chateado, triste, leva para o coração umas coisas tão bobas, sabe? E José veio essa galera, velho, que deu ele, sabe, com som. Jesus fala: perdoa, eles não sabem o que fazem. Poxa, será que eu não sabia? Alguma coisa sabia. Talvez não sabiam da grandiosidade, alguma coisa sabia. Né? E mesmo assim, o perdão é o que resume tudo. Né? E, como eu falei, né, José é só um exemplo das centenas de histórias na Bíblia que apontam para Cristo. Eu acho que talvez a quantidade de semelhanças que me faz ter uma atenção especial com essa história, ou me faz me emocionar mais com essa história, mas toda a Bíblia ela aponta para Cristo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tem um vídeo que já apresentamos algumas vezes aqui na igreja, mas como tem a ver com o tema, eu vou colocar aqui. Na verdade, o vídeo é só uma ilustração, então se vocês não estiverem vendo, não tem problema. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós,
a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus.